dia, dando sequência às aulas do serviço do Hospital de Neurocirurgia do Hospital Municipal Souza Aguiar. Lá no canto esquerdo são os nossos preceptores, acima o nosso chefe, do lado direito os residentes. E quem vai falar hoje sou eu, R1, do Douglas. Nosso quadro de cirurgias do ano passado, nós tivemos 8.000 cirurgias ao todo e 532 neurocirurgias. E na foto ao lado do nosso complexo hospitalar, com o hospital, o Hemorrio e o SER e a maternidade. Nossa aula de hoje é sobre a anatomia muscular do dorso. Nós vamos ver todas as principais camadas musculares do dorso. Esse sou eu e residente do Souza Aguiar no primeiro ano. Na introdução a gente começa falando assim, basicamente da função da musculatura dorsal, que significa estabilizar a coluna. Ela não tem uma grande função de movimento. Tem um movimento que é importante, mas a sua grande função é estabilizar a coluna, especialmente nos pacientes obesos, que tem um desvio do eixo do corpo um pouco acentuado mais para frente. Sendo assim, a musculatura tem mais uma sobrecarga, não só a sobrecarga natural, mas uma outra sobrecarga adquirida. Falando um pouco agora dos grupamentos musculares em si, eles são divididos em 3 camadas de forma geral. A primeira é chamada de musculatura extrínseca do dorso, que consiste nos seus grupamentos superficiais e intermediários. Superficiais, eles controlam o movimento dos membros, ou seja, são seus reguladores. E os intermediários são movimentos que executam a respiração. Abaixo são os músculos intrínsecos, que nós vamos falar mais à frente, são um pouco mais complexos, e são ditos músculos profundos, que atuam sobre a coluna vertebral, produzindo um pequeno grau de movimento e mantendo a postura, sendo sua principal função. De início, esses são os músculos superficiais, a musculatura extrínseca, superficial, mostrando aqui na região de crânio caudal, aqui o músculo trapézio, dividido nos seus 3 segmentos, do pescoço, o dorso e torácico. Aqui mais abaixo o redondo maior, o outro infraespinhal, e o grande dorsal, também chamado de latíssimo do dorso, e aquela face tórico-lombar. Um outro grupamento muscular também da musculatura extrínseca, superficial, seria o romboide maior e o romboide menor. Nesse caso teve que ser retirado o músculo trapézio para poder ser visualizado, mas ele ainda faz parte desse mesmo grupamento muscular. Algumas características sobre eles são uns músculos da região dorsal, tórico-lombar, porém recebem suprimento nervoso dos ramos cervicais. Isso dá para a gente entender, já que a função deles é controlar um pouco o movimento dos membros superiores, tendo que ter um sinergismo dos nervos que inervam esses membros. E especialmente o trapézio, ele é inervado pelo nervo craniano 11º, nervo acessório. Agora falando dos músculos intermediários, ainda extrínsecos, são apenas 2, o músculo serrátil superior e o músculo serrátil inferior. Essa é uma figura, aqui o serrátil inferior, aqui o serrátil superior, aqui o grande dorsal teve que ser retirado para poder ser visto, e em cima teve que ser tirado o romboide e o trapézio. Aqui uma outra figura mostrando na região superior o serrátil superior, com a retirada do romboide, já sem o músculo trapézio, e abaixo o grande dorsal, o músculo serrátil posterior e inferior. Esses músculos, como eu já falei, são acessórios da respiração, sua principal função. Embora os músculos serráteos, ambos os músculos serráteos, são inervados pelos nervos intercostais. O superior pelos 4 primeiros e o inferior pelos 4 últimos nervos intercostais. Agora, entrando numa outra camada muscular um pouco mais complexa, seriam os músculos intrínsecos. Os músculos intrínsecos, ou ditos verdadeiros, têm a função principal de manter a postura e controlar os movimentos da coluna vertebral.
pequenos movimentos, de pequena amplitude. Esses músculos estendem-se da pelve até o crânio e estão envolvidos por uma face, que, de forma geral, essa face tóraco-lombar, ela se liga medialmente ao ligamento da nuca e à ponta dos processos espinhosos, e ao ligamento supraespinhal e à crista mediana do sacro, isso de crânio para caudal. Lateralmente ela se fixa aos processos transversos, cervical, lombar e na região torácica aos ângulos das costelas. Aqui uma pequena divisão sobre essa musculatura, que também é dividida em superficial, intermediária e profunda. Já na camada superficial, nós temos os músculos esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço, que na verdade são o mesmo grupamento muscular. A diferença, mesmo as fibras musculares, a diferença é que ele se estende a cabeça e nessa região chama esplênio da cabeça, e quando vai até o pescoço se chama esplênio do pescoço. A camada intermediária é um músculo extremamente importante, o músculo eretor da espinha, e a camada profunda seriam esses três outros grupamentos musculares que a gente vai detalhar um pouco mais à frente. Esses músculos atuam mantendo equilíbrio, como a gente falou, e alguns pequenos movimentos que se estendem da pelve até o crânio e estão envolvidos por uma fáscia que se liga aos processos espinhosos e na crista mediana do sacro, e lateralmente os processos transversos lombar e cervical e aos ângulos das costelas, isso que eu acabei de dizer. Então, começando falando sobre os músculos intrínsecos da camada superficial, como eu havia dito aqui, o músculo esplênio da cabeça e o esplênio do pescoço. Temos uma figura mais à frente que vai ser melhor visualizada. Eles apenas estão presentes nessa área, mas é importante dizer porque eles estão na região dorsal, e esse é o objetivo da aula. Eles se originam na linha mediana e se estendem superolateralmente até as vértebras cervicais. Aqui mais uma imagem um pouco mais visível, visualização melhor. Aqui os músculos posteriores, occipitais, que nós vamos falar também, supraoccipitais. Na camada intermediária, um músculo que eu havia dito, um músculo extremamente importante, é o músculo eretor da espinha. É um músculo que tem basicamente a função, ele é um extensor da coluna cervical, da coluna vertebral, perdão. E ele é subdividido em três partes: o ilho costal, o longuíssimo do dorso, ou também chamado de longo, e o espinhão. Esse de lateral para medial. Todos eles, é importante dizer que eles se dividem também em três partes, de acordo com o local que eles estão na coluna. Ou seja, ilho costal do lombo, ilho costal do tórax e ilho costal do pescoço, por exemplo. E esse daqui, o mais lateral, seria o ilho costal, o espinhal e o eretor da espinha. Descendo um pouco mais na camada muscular dos eretores da espinha, é importante dizer antes que eles estão dispostos obliquamente, são os músculos transversos espinhais. Se originam nos processos transversos das vértebras e se inserem nos processos espinhosos das vértebras superiores, de cranial para caudal, sendo eles. Estes são os músculos intrínsecos da camada profunda. Esses três. Então, esses daqui seriam os músculos intrínsecos da camada intermediária. A camada superficial seriam os esplênios, que a gente falou. Esplênio que significa bandagem, né? Eles somente recobrem. Aqui do lado que eu falei, o eretor da espinha. E agora, esses músculos que nós estamos falando. Esse daqui é o músculo multífido, os elevadores das costelas, os intertransversários e o interespinhoso. O músculo semi-espinhal é o músculo mais superficial das três camadas do músculo transverso. Origina-se na metade da espinha, ou seja, semi-espinhal, ele se origina na metade da espinha, acima do tórax.
se origina no processo transverso da vértebra e segue superolateralmente aos processos espinhosos das vértebras superiores. São inervados pelos ramos posteriores dos nervos espinhais. Outro grupamento muscular um pouquinho mais profundo, dessa camada intrínseca profunda, é o músculo multífero. Ou seja, seu significado multífero são muitas divisões, ou seja, muito dividido, separado em muitas partes. Consiste em um grupamento muscular triangular, curto e espesso. Seus feixes musculares se dispõem de forma oblíqua, de medial para cima, fixando o processo espinhoso da vértebra, ou seja, ele sai normalmente do processo transverso e se insere no processo espinhoso da vértebra superior. E por último, desse grupamento profundo, estão os músculos rotatores, que são mais desenvolvidos na região do tórax. E de todos esses que a gente já falou, é o mais profundo de todos, se originando no processo transverso e se inserindo no processo espinhoso, ou nos processos espinhosos da vértebra superior, sendo ainda este dividido em três. A gente acabou de mostrar uma imagem: o interespinhal, intertransversário, levantador da costela. A função deles é interespinhal, estender, e é uma rotação da coluna; o intertransversário, uma inclinação lateral; e o levantador da costela, eleva a costela, ou seja, uma respiração, musculatura acessória. Só um dado interessante é que em 1986 surgiu uma teoria a respeito principalmente desses grupamentos musculares, que são músculos bem pequenos e bastante profundos, que eles seriam como se fossem os monitores proprioceptivos, já que o seu feixe muscular é pequeno e eles têm múltiplas correlações e relações com o osso e com os músculos superiores. Então, camada profunda, intrínseca, o músculo semiespinhal, o músculo multífero, ou seja, múltiplas fendas, né? Por último aqui, os músculos interespinhosos, intertransversários e os elevadores da costela. Ou seja, todos esses três são os músculos rotatores. Ou seja, mostrando só para a gente tentar ver um pouco mais dessa teoria dos músculos proprioceptivos. Eles são músculos bastante pequenos e têm uma amplitude de movimento muito pequena. Portanto, essa teoria foi proposta. Mais uma imagem, apenas para a gente relembrar um pouco. Camada superficial, intermediária e profunda. E agora, por último, para a gente poder finalizar, são os músculos suboccipitais profundos do pescoço. A parte superior do dorso do pescoço, chamada de região suboccipital, é uma área triangular inferior à região occipital da cabeça. A ação desses músculos é principalmente postural. Só uma pequena imagem para a gente mostrar: o oblíquo superior da cabeça, o reto posterior menor, abaixo o reto posterior maior e o oblíquo, na verdade aqui está errado, é o oblíquo inferior da cabeça e aqui é o oblíquo superior. O músculo reto posterior menor da cabeça se origina no processo espinhoso de C2 e se insere na parte lateral da linha nucal inferior. Músculo posterior menor. O músculo reto posterior maior da cabeça, que é mais inferior a este, se origina no tubérculo de C1 e se insere na parte medial da linha nucal inferior. O músculo oblíquo superior da cabeça, ou aquele mais lateral que a gente viu, tem origem no processo transverso de C1 e se insere entre as linhas nucais superior e inferior. E o músculo oblíquo inferior da cabeça se origina no processo transverso de C2 e se insere no processo transverso de C1. Novamente aqui a imagem: o músculo oblíquo superior da cabeça, o reto posterior menor, aqui no canto superior, o reto posterior maior e o oblíquo inferior, aqui está errado, da cabeça.
Aqui uma imagem apenas assim para a gente ilustrar um pouco de uma tomográfica, aqui um corte entre a vértebra C5 e C6, uma vértebra cervical, mostrando aqui a lâmina, o processo espinhoso, o forame vertebral. E aqui ao lado um corte tomográfico de um corte ao nível da terceira vértebra lombar, mostrando o corpo vertebral, os pedículos e os processos transversos, o canal vertebral. A musculatura, que era o que eu gostaria de mostrar, não ficou muito bem exposta, mas só isso.